Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. Se assim como o Pode Doutor, você busca um propósito de vida saudável, esse recado é para você. Isenta de glúten e de leite, as granolas da Amina são baixas em carboidratos e fonte de fibras. Além disso, ela pode ser consumida por celíacos, intolerantes à lactose ou por qualquer pessoa sem restrições dietéticas. Se você busca uma opção saudável, produzida com ingredientes selecionados, você encontrou uma granola de sabor admirável e de excelente qualidade. Aproveite agora mesmo e desfrute as melhores opções de granolas, bolinhos, pães e muito mais. Acesse www.amina.com.br e siga no Insta, @AminaSemGlúten. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha saúde. Como você sabe, infelizmente, a internet nem sempre tem informações verdadeiras, tem muitas fake news. E o nosso propósito é justamente trazer para você o contrário, trazer informações boas em saúde. Então, já vai se inscrevendo no canal, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você informação checada, informação boa em saúde. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais, as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje quem aceitou o desafio foi a educadora física pela USP, Poli Takal. Muito obrigado, criadora do Mulher em Forma, que está em todas as plataformas digitais. Obrigado por aceitar o desafio. Vamos dividir informação com o pessoal. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada aqui. Que essa é a proposta mesmo, de todas as minhas plataformas de conteúdo e também do Mulher em Forma, é trazer conhecimento para que as pessoas possam escolher melhor e discernir melhor, as coisas na hora ali das necessidades, e principalmente aqui, no meu caso, voltado para a mulher. Poli, seja bem-vinda novamente. A gente vai conversar sobre a contribuição, o emagrecimento e a contribuição do exercício físico para acelerar o seu metabolismo e regular seus hormônios. É isso mesmo, Poli? Olha, De que maneira o exercício físico acelera o nosso metabolismo e regula os hormônios? Pô, legal. Já foi. Ou até mesmo se tem no seu método, com a sua equipe, vocês fazem alguma anamnese, exames para ver a taxa hormonal das mulheres, como é que funciona? Pô, legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos indivíduos. Isso significa que a abordagem ela é individual. Por mais que a gente possa massificar várias informações, e usar de uma forma mais escalável, nós somos indivíduos. E a mulher, por si só, ela tem, em cada fase da vida dela, muitas peculiaridades, tanto que, as ouvintes que estão aqui agora, por exemplo, quando você era adolescente, seu corpo se comportava de uma maneira. Eu falo, a gente fazia uma dietinha de 2 dias, a gente tá com a barriguinha chapada já pra ir pra balada, no outro dia, no final de semana, A gente fazia um pouquinho de exercício, uma caminhada, já se sentia melhor, já desinchava, Depois, entrando lá aos 30 e poucos anos, funciona, mas não é igual, Passou dos 40, parece que não é, que nós não somos nós mesmos mais, Parece que o nosso corpo tá diferente, a gente não tá sabendo conduzir. Então, isso é importante, a gente saber que há essa alteração ao longo da vida e que ela é mais expressiva para as mulheres, porque tem a questão da gestação, e tudo mais, e que em cada momento desse ela precisa de uma abordagem diferente. Acho que é o primeiro ponto, E daí a gente entra na questão, que a gente sempre toca com as alunas. Por quê? Emagrecer não é tão simplista quanto a gente ouve falar. Não é. Senão todo mundo era magro, não é? Exatamente. Não é só fechar a boca e fazer muito exercício? Não é fácil. E eu vejo muita gente na internet. Senão não teriam gordo no mundo, Pessoas acima do peso. Todo mundo sabe fazer conta de mais e menos, Não, a maioria, claro. Vamos dizer. Perfeito. Mas se a gente pegar estatisticamente, mais 80% das mulheres brasileiras estão acima do peso. 80% é um número muito grande. Muito grande. Se você for pensa nas 10 mulheres que você conhece mais próximas de você agora. Quantas estão em forma? Quantas? Às vezes você não consegue achar uma.
né? É difícil, até eu mesma que estou num ambiente que as pessoas estão preocupadas com isso, né? E isso também a gente pode transpor para os homens, né? Mas como a gente está falando mais aqui das mulheres, que é o meu know-how, né? Então, acho que a grande questão é que emagrecer não trata só de subtrair e somar calorias. Principalmente quando a gente pensa ali a partir dos 30 anos de idade, que a gente começa a ter os primeiros declínios da produção hormonal. Né? Para nós mulheres, isso começa a acontecer a partir dos 30 ali. Né? Isso para as mulheres que não tiveram gestação. Sim, porque quando teve a gestação e é lactante, a gente vai chegar nisso ainda? A gente pode falar. Mas, de forma geral, a gente pensa o seguinte, que o nosso nível de produção hormonal, de forma geral, ele começa a cair a partir dos 30 anos de idade, 32 anos de idade. É isso que a literatura mostra pra gente, né? Aí o doutor aqui, se eu falar, né? Aproveita e já. Então, só que a gente começa a ter os sintomas, vamos falar assim, mais expressivos, a maioria das mulheres, a partir dos 40, 45, 50 anos de idade. Que é quando começa daí efetivamente a pré-menopausa, menopausa, isso, a perimenopausa ali, a pré-menopausa que a gente conhece, por assim dizer. Mas, a partir dos 30 a gente já tem uma queda. O que a gente vem observando, né, o doutor pode até falar, que as mulheres com o estilo de vida atual, elas estão cada vez mais cedo entrando na menopausa. E, por mais que às vezes elas não estão na menopausa, elas não estejam, né, entrando na menopausa, elas têm sintomas muito semelhantes àqueles da mulher que está próxima da menopausa, que está na pré-menopausa. Né? Isso tem a ver com as nossas escolhas no dia a dia. Né? E aí, isso que é muito legal. Por quê? Porque mudando pequenas coisas ou fazendo pequenos ajustes no nosso dia a dia, coisas simples, né? Que eu fiz, inclusive, né? Que eu já eliminei 16 quilos. Depois eu conto a história aqui para as meninas também. Mas fazendo pequenas mudanças, a gente consegue, vamos falar assim, ajustar esse metabolismo para que a gente não engorde com facilidade e a gente consiga emagrecer. Né? Porque eu acho que a grande dificuldade é que a gente fica só no contando mais e menos. Quanto caloria tem isso, quanto caloria tem aquilo, quanto de exercício, quantas calorias eu gastei no exercício, né? A gente mais vê, né? Isso aqui superestima, né? O tempo todo, o gasto energético. E se eu gastei 1.000 calorias e consumi 1.000 calorias, a conta não fecha, né? Quanto tempo e intensidade de exercício você precisa para gastar 1.000 calorias? Né? E quanto tempo você precisa para consumir 1.000? Isso é individual. Isso é individual, mas se você pensa... Né, que as mulheres são mais leves que os homens. É mais difícil atingir. Tem menos produção de testosterona e GH. Né? A gente tem uma maior dificuldade para atingir essas calorias. Né? Então, a gente teria que comer menos. Para atingir a queima da caloria. A queima da caloria. Só que, se eu penso num metabolismo que está funcionando no seu melhor e maior potencial para aquela idade, independente da idade da mulher, isso que a gente vai falar aqui vai funcionar para todas as mulheres, dos 20 anos aos 70 anos. Nós temos alunas com mais de 70 anos, 78 anos, a nossa aluna recorde lá na plataforma, e a gente trabalha de forma individual com elas, né, com a abordagem que ela precisa para melhorar a condição metabólica dela naquele momento. E às vezes, para melhorar a condição metabólica, a sua condição metabólica, eu preciso fazer uma coisa. Para melhorar a condição metabólica dele, eu preciso fazer outra coisa. Então, eu falo assim, que é o 80-20. O que eu preciso ter? 20% de esforço para gerar 80% de resultado. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Essa frase acho que é muito interessante, inclusive para as pessoas que estão ouvindo e vendo com atenção, porque isso é o foco delas, pelo menos no momento, ou um projeto de vida. 20% de esforço com 80% de resultado. Ok, geralmente as pessoas querem fazer o quê? 100% de esforço em uma semana, 2, 3 e acabam não tendo esse equilíbrio. Exatamente. Justifique essa fala, Polly. Legal. 20% de esforço, 80%... Vamos lá. O 20% de esforço para 80% de resultado é entender qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? E qual é o ponto que pega para você. Se eu virar aqui nessa sala agora e falar assim, ó, quem quer perder a barriga? Né? Todo mundo, eu, né? Olha lá o pessoal ali. Eu. Tá. Faz exercício? Vocês fazem exercício? Vamos falar, vocês. Vocês fazem exercício? Sim. Vocês têm... Acredite, tá no meu Instagram lá. Quando eu corro, eu printo e vou pro treino de karatê, tem lá no meu DLC. Legal. Já tá. Faz exercício? Sim. Faz exercício. O Moisés faz muito exercício. Eu sou testemunho. Tá. Faz exercício de forma regular? Sim. Sim.
Tá, então exercício não seria um problema, certo? Pra vocês. Sim, porque a gente, no caso, gosta, né? Gosta de fazer. Vocês têm Ainda uma... bem. É? Ainda bem, não. Então tá. Então, se você faz exercício, vamos lá, e está querendo perder a barriga, vamos entender qual o segundo ponto importante. Então, exercício tá fazendo. Talvez não o ideal para perder a barriga, mas está fazendo. Check. Né? Alimentação. É exagerada, é mais controlada, é ponderada, a cara dele já entregou, gente. Exagerada. Exagerada, tá. Exagerada, tá. Durante a semana ou no final de semana? Eu vou fazer perguntas básicas, ó. Virou uma Já vai consulta respondendo isso em aqui, casa né? também, Ela nem avisou a gente. Eles falaram que eu que ia entrar no desafio. Nós estamos respeitando as LGPD, tô brincando, vamos continuar. Tô brincando, tá consentido, tá. A pergunta agora qual é, então? Se é final de semana ou dia de semana? Durante a semana, porque eu recebo muita mensagem assim, pô, olha, o meu problema não é durante a semana, o meu problema é o fim de semana. Sim. Qual que é o problema de vocês? É durante a semana? Quase todos os dias, vamos colocar Todos assim. os dias, pronto. Mesma resposta também. Então tá. Então eu não tenho essa diferenciação. Tá, legal. Então tá, então aqui poderia ser um ponto de melhoria, que é onde vocês têm mais potencial de melhora, tá? Percebe? O segundo foi a... Não, então, o primeiro exercício. Eu já faço exercício, já tenho frequência, não explorei exatamente qual tipo de exercício. Então eu poderia explorar e detalhar aqui. Mas, pô, ele já faz exercício. Vamos pro próximo? Vamos ver qual que é o 80-20? O 80-20 talvez não esteja aqui no exercício. Vamos lá, vamos aprofundar no segundo tópico. Alimentação. Vocês já falaram, puta, alimentação, então aí já é um ponto mais de fragilidade. Ou seja, a gente tem mais potencial de melhora. O que eu quero dizer? Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa sedentária, né, e quiser que ela consiga caminhar 2 quarteirões sem ficar ofegante, eu vou conseguir isso com mais facilidade do que eu pegar um atleta de alto rendimento, Usain Bolt, e querer que ele reduza 1 milissegundo a corrida de 100 metros dele. Não vou? Então, é isso que a gente tá falando. É onde você tá sedentário, sabe? Sim. É isso que eu tô querendo chegar. Onde você tem mais facilidade, mais spread pra gente poder... É o calcanhar de Aquiles que você Isso, falou. é o calcanhar de Aquiles. Pra você poder melhorar. Então, alimentação. Aí, o terceiro, agora os médicos. Quem é... Vamos lá. E o sono? Tá como? O sono... Eu durmo bem, mas durmo pouco. Mas acorda bem? Ou acorda acabado? Essa que é a resposta. Essa que é a pergunta. Excelente, você falou um ponto extremamente importante. Você tem 100% de razão. Eu atualmente daria nota de 0 a 10, 7 para o meu sono. Não tá legal. Poderia estar melhor, já esteve melhor. Legal. Daria umas 8, 9, já teve Tá, bem pior. 8, não. Então tá. Então, ó, a gente tem um ponto de melhoria de sono, por exemplo, né? Mas também é pequeno. Então, qual que é o 80-20 de vocês? Será que ao invés de ser todos os dias, 7 vezes na semana, a alimentação assim totalmente bagunçada, a gente poderia tentar organizar? Aí que tá, esse organizar tanto para uma pessoa sedentária ou que gosta de atividade física, exercício físico, e uma pessoa que está com dificuldades na alimentação, qual que é o próximo estágio, passo? Então, aí volta, legal. E aí a gente começa a entender sintomas. Porque, aí vamos lá, né? Eu tenho lá dentro da plataforma uma equipe de nutricionistas, né? Apoiando as alunas, prescrevendo e tudo mais, né? Eu gosto muito de estudar assunto, né? Mas a minha área ali é prescrição de exercício também, né? Agora, quando a gente fala de alimentação é rotina, basicamente. É rotina. Igual o exercício é rotina. A vida é rotina, né? A vida disciplinada tem que ser uma rotina, né? Exato. Você tem toda a razão. Então, assim, se você não se organiza, você tá sujeito ao imprevisto. Então, todo mundo fala, é que quando eu tô não sei aonde, não tinha nada pra eu comer. Então, não coma nada. Você vai morrer? Você não come nada? Por Só mais lembrar 3 do Homem horas? das Cavernas, né? Vai, né? Eu sempre tive essa questão também, tá, gente? Porque, assim, a gente tem uma sensação de que se a gente não comer, a gente vai, eu vou passar mal, aí eu vou desmaiar, não é assim? Mas, hoje, entendendo melhor, já tendo eliminado os 16 quilos, né? Comendo tudo que eu gosto, inclusive sem deixar de comer
os meus alimentos favoritos, né? Porque eu sou a pessoa que... Não adianta você chegar pra mim com um caderninho, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu tava até falando, né, pra vocês Sim, antes de começar. Fala aí pra gente como o episódio, que é assim. Eu sou aquela pessoa que se você virar pra mim e falar assim, ó, temos granola aqui, né? Eu não sou uma pessoa que come granola normalmente, mas se você falar assim, olha, a partir de hoje, Polly, você tá proibida de comer granola. Gente, eu tenho uma vontade louca de comer granola a partir de agora, né? E eu fico com aquela vontade e só penso na granola. Então... Não é o caminho restringir, né? Restringir não funciona, né? Pelo menos pra mim. Talvez pra alguém funcione, eu não conheço a pessoa ainda, mas... Por quê? A gente restringe, que você falou, 100% do tempo, né? Então eu faço 100% do esforço no meu treino, 100% do esforço na minha dieta, só que eu faço por 1 semana, 2 semanas. E depois eu faço o quê? Volta ao mesmo esquema de antes. Todo o planejamento anterior. Então qual que é... né, eu falo assim, qual que é a estratégia que eu considero infalível pra gente conseguir ter resultado de fato? É modular o seu metabolismo a teu favor. O seu corpo tá funcionando o dia inteiro, certo? Você tá dormindo, ele tá funcionando. Como é que eu faço pra ele gastar mais caloria na hora que eu não tô treinando? Primeiro ponto. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como é que eu faço ele trabalhar por mim? Pra eu não virar escrava do corpo. Porque às vezes as pessoas podem estar treinando, podem estar se alimentando, podem estar dormindo, mas não vê resultado. Aí entra o metabolismo. Não, o metabolismo, ele tá no cerne de tudo isso. Entende? Você treina, você se alimenta bem, você dorme bem para melhorar o seu metabolismo. Entendeu? E aí, se você tá fazendo tudo isso e não tá tendo resultado, pode ter uma alteração metabólica mais importante, por exemplo, o hipotireoidismo, a pessoa pode estar com uma resistência insulínica, né? Isso vai dificultar. Claro. Ela pode estar na menopausa, acontece muito com as nossas alunas, mas mesmo assim, se você estiver fazendo tudo isso da forma como é necessário para você, e daí a gente entra nas minúcias. Qual é o tipo de treino que você faz? Né? A gente pode até abordar aqui, né? Como que é a sua alimentação? Porque comer saudável é uma coisa. Comer para emagrecer pode ser outra coisa. Uma coisa não necessariamente pode estar junto com a outra, né? E comer, a gente até falou, né, aqui antes, alimentos sem glúten, sem lactose, isso não significa que você está ingerindo menos caloria. Então, a gente precisa começar a entender isso. O que mais chega pra gente, pra mim, lá na plataforma com os nossos especialistas, é assim, Polly, eu já fiz dieta, eu faço dieta, eu não como nada, eu faço exercício, eu faço caminhada todos os dias e eu não consigo perder essa barriga. Depois que eu tive a minha segunda gestação, essa barriga não foi embora mais, eu tô entrando na menopausa e o negócio tá ficando pior, né? Essa é a maior problema, vamos falar, que chega lá. Quando a gente vai olhar, então a pessoa tá fazendo exercício, tá? Ela tá fazendo só exercício cardiovascular de intensidade moderada, contínuo. É a melhor alternativa de exercício para quem quer perder barriga? Não, não é. Para mulher que quer perder barriga, então, muito menos. Aí eu vou lá. Ela tá fazendo dieta. O que é fazer dieta para ela? É tirar o açúcar ou tirar o refrigerante. Tá, só que ela tirou. A gente tira de um lugar, a gente põe no outro. Não adianta. A gente é inteligente o suficiente para isso, né? Então, eu tirei. Ou faz sem até pensar, faz sem pensar, né? Na verdade, as pessoas pensam, só que elas não sabem, elas não têm conhecimento. Elas pensam. Quantas vezes você já viu alguém, ou até você mesmo, trocou um pãozinho por uma tapioca? Quantas vezes você já viu? Sim, pensando que a tapioca... É que eu já sei a resposta, então eu não posso te... Mas eu entendo isso. As pessoas pensam que vão ficar bem fazendo isso, né? Isso, então a pessoa fala, mas é que a tapioca não tem glúten. Mas o seu problema é glúten? Você é celíaca? Não, não sou. Mas é que vai inflamar, é isso. Cara, tem tanta coisa antes que tá te inflamando que você não sabe, tipo, essa gordura visceral, essa gordura na tua barriga tá te inflamando, acabou. Vamos eliminar ela primeiro. Depois eu penso no glúten, eu falo assim, cuida da massa do bolo, depois você põe a cereja, sabe? Então, qual que é a massa do bolo? Pô, tapioca, tem uma porção de tapioca, 50 gramas, tem uma porção de pão. O que tem mais caloria aqui? Não é número? Então tá, a tapioca tem mais caloria. Se eu tô pensando só em número, então eu vou no pão. Sabe? Então, se a gente começar a olhar de fato os alimentos, e entender um pouquinho sobre o que a gente coloca na mesa da nossa família, a gente muda completamente o repertório do que a gente faz, né? Porque a gente tem uma impressão de que tá fazendo coisas legais. Eu já vi gente assim, né? Quando eu saio com as minhas amigas e tudo mais. Pô, em vez de tomar sorvete, tá todo mundo tomando sorvete. Ah, não, eu vou tomar um açaí. Cara, você tá com vontade de tomar açaí ou sorvete? Sorvete. Toma um sorvete. O açaí é natural? Não é.
tá cheio de aditivo, tá cheio de, glicose, né? Açúcar mesmo? Como que eles chamam mesmo? Glucose? Glucose, isso. Tá cheio de glucose ali dentro, glucose de milho. Tá cheio de açúcar ali dentro, igual tem refrigerante. Então, pô, você tá com vontade de comer um sorvete? Come um sorvete. Os alimentos, eles, se você não tem intolerância, se você não tem uma questão de saúde, eles não são proibidos pra você. Só que você não vai matar a fome com um sorvete, né? Você come lá, você almoçou, não sei e tal. Depois você vai tomar um sorvete com a sua família, com o seu filho, enfim. Então, eu acho que a gente pensar um pouco desse lado. Não sei se eu respondi que eu fui... Sim, aí tem o metabolismo, ele vai ser manipulado tanto por exercício físico, se tiver alguma condição patológica ou alguma doença, tanto na tireoide ou outro regulador hormonal, a pessoa não vai ter resultado. Mas a partir do momento que ela detectou, ela consegue ter um resultado. Ela consegue ter resultado. No metabolismo, e a questão do hormônio? Então cortisol. Vamos lá. Legal, boa pergunta. Vamos lá. O que as pessoas entendem de sobre metabolismo, né? A gente acha que metabolismo é uma coisa à parte, né? É como o nosso corpo funciona de forma geral. Como o seu corpo reage ao pãozinho que você comeu? Como o seu corpo reage ao açaí que você tomou? Né? Ao cafezinho que você bebeu? A água que você ingeriu? Como é que seu corpo reage? Vai depender de qual é o seu comportamento contínuo em relação a isso. E quem vai orquestrar o nosso corpo, no final das contas, e aí foi, acho que, o divisor de águas pra mim, assim, quando eu tava tentando emagrecer, e ficava naquele efeito sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Foi um divisor de águas pra mim quando eu entendi que quem rege a casa são os hormônios. Entendeu? Quem manda no nosso corpo são os hormônios. Se eu tiver um pouquinho a menos, ou um pouquinho a mais, faz toda a diferença na quantidade de comida que eu posso comer. Faz toda a diferença no quanto que eu vou ter que me esforçar no treino para ter um mínimo ou um máximo de resultado. E isso é muito perceptível quando a gente começa a ver a mulherada, quando elas começam a entrar na menopausa. Pô, você olha o exame, você fala, não, mas olha, tá dentro do padrão. Porque, né, tem um padrão, sei lá, 20 a... Vamos pensar em insulina, né? Insulina, qual que é o range ali? Depende do laboratório, mas você tinha falado de 20 a... eu acho que era de 2, né? De 2 a 20, por 2 exemplo. a 20, isso. De 2 a 20. Então eu não sei de cor os números mesmo. Mas vamos lá. Se a insulina normal pode estar de 2 a 20, vamos pensar, cara, 2 para 20 são 18, né? 9 números ali, então, pô, é número pra caramba. Tem diferença uma pessoa que tá com insulina 2 e uma pessoa que tá com insulina 10? Tem diferença. Percebe? Então, qual que é o legal pra mim que quero emagrecer? Qual que é o ideal que esteja? Que ela esteja o mais baixa possível, que senão bloqueia a queima de gordura. Insulina alta bloqueia. Com essas duas análises, tanto a taxa de metabolismo quanto hormonal, junto com os treinos, o resultado é certo. É certo. Com a alimentação. Então, se você não aumentar a sua ingestão calórica, isso é legal. Ó, por exemplo, né, as nossas alunas, quando entram, a gente tem um desafio, né, de 7 dias em que a gente não muda nada na alimentação delas. Eu falo só pra elas, ó, mantém o que vocês estão fazendo, tenta não ficar comendo um monte de pacotinho, né, comer mais comida. A gente dá algumas outras orientações em relação à ingestão de água e tal, e vai fazer meu protocolo de treino. 20 minutos, todos os dias, por 7 dias. Em média, elas eliminam de 3 a 5 quilos. Por quê? Ajustam a insulina baixa, perde toda aquela retenção, a barriga delas diminui 10, 15 centímetros. E quando começou a acontecer isso, foi muito louco, porque nem a nossa equipe acreditava. Falou, nossa, mas a gente tava pensando que elas iam perder 1, 2 quilos, né? E a mulherada vai mandando as fotos e os relatos, você fala, meu Deus do céu, como é que tava o corpo dessa pessoa? Imagina. Né, que em uma semana consegue perder 5 quilos. E essa pessoa já treinava, ou ela tinha um calcanhar de Aquiles dela. Vocês identificaram junto com ela, atuaram em cima. Dentro do desafio, eu não identifico isso. Eu coloco um protocolo, aí eu massifico. Eu coloco um protocolo de 7 dias, porque eu quero dar um susto no metabolismo dela através do treinamento. E aí eu não penso no treinamento para queimar caloria, eu penso no treinamento para ativar o metabolismo dela. Como seria mais ou menos esse treinamento para acelerar o metabolismo? Cargas
ou cardio ou os dois juntos? Legal. Acredito eu que diminuindo o espaço de intervalo de um treino e outro para manter o batimento cardíaco mais alto. Então a gente tem que partir de um pressuposto, que é o seguinte. Para acelerar o metabolismo, modular os hormônios através do exercício, eu preciso estimular a minha glândula endócrina, que todo mundo esquece, que é o músculo. O músculo, ele é uma glândula endócrina. Eu posso considerar de tanto hormônio que ele produz, que ele estimula. Sem dúvida. Né? E todo mundo esquece disso. Ninguém lembra disso aí. Né? A gente fica preocupado em tomar o remedinho da tireoide, só que a gente esquece que dentro do músculo eu consigo converter o hormônio T4 em T3. Né? E eu fico só tomando remédio. E cadê o exercício? Né? Só que para eu ativar esse botãozinho do músculo de estimulação, de liberação de hormônio, eu preciso chegar em volume, intensidade, frequência e sequência do exercício correta. E o que é o correto? Depende. Para você é um correto, para mim é o outro correto, para Cidinha é outro, entendeu? Então, cada pessoa tem o seu correto, tá? Mas isso que você avalia individualmente lá no... Isso que eu avalio na plataforma. Na sua plataforma Mulher em Forma. Exatamente. Mas aí vamos trazer uma regra geral pra galera que tá em casa conseguir, né? Conseguir minimamente aplicar ou saber saber se tá fazendo alguma coisa nesse sentido ou não. Então a gente tem que escolher primeiro exercícios resistidos. O que é exercício resistido? É exercício que eu resisto a uma carga. Né? Pode ser o peso do meu corpo, pode ser um elástico, pode ser um aparelho da academia, pode ser um crossfit da vida, pode ser, né? Eu preciso fazer um exercício resistido, uma calistenia. Exercício cardiovascular não vai ter esse tipo de estímulo. Acho que interessante e gostaria de até reafirmar isso daí através de você. A grande maioria das pessoas acredita que somente correr ou fazer exercício cardiovascular ou aeróbico vai emagrecer. E Sim. Não é bem assim. Não, principalmente se você pensar na mulher. Por quê? Nós temos uma diminuição da produção hormonal a partir dos 30 anos. Vocês só vão sentir isso aí lá pros 40 e pouco. A gente já tá nos 30, já tá sentindo, né? Então, se a gente não dá uma boa condição pro nosso corpo produzir o máximo que ele consegue dos hormônios, eu que poderia estar aqui, estou produzindo aqui. E aí é por isso que você vê um monte de mulheres de 30 e poucos anos que, estão com resistência insulínica, estão com aquela gordura, não consegue perder, efeito sanfona, né? Faz dieta, treina igual umas malucas e não consegue ficar em forma, não consegue ter uma saúde bacana. Às vezes você encontra mulheres com essa idade já com osteopenia, de tanta dieta restritiva que fez, sabe? Então, por que a gente tem uma queda na produção hormonal? Então, essa queda eu tenho que dar condição pro meu corpo para ele produzir o melhor que ele pode, né? Na condição que eu tenho ali. Não é uma corrida ou um cabo de guerra meio injusto? Ou injusto quando eu falo poder do metabolismo versus um poder de vontade e disciplina, ainda mais a pessoa quando tá nisso daí. Por isso que esses 7 dias que você tá dando é um choque. É um choque. Mas é um cabo de guerra muito forte. Por isso que a gente tem que ir direto no ponto eu falo assim, a gente tem que ir direto na raiz do problema. Por quê? Eu não consigo ter disciplina se eu não tenho resultado. Desculpa, gente. Pode falar o que quiser. Não é falta de força de vontade. O que menos a mulherada tem é falta de força de vontade. Vamos combinar? Né? Vai fazer uma chapinha no cabelo. Putz, grila aqui, ó, só o braço aqui, ó. É força de vontade, não é? Com o braço, não é? Vai no salão, Vai no salão, hora. Eu não tenho a menor paciência. Então, assim... Tem razão. Não é? Força de vontade... O resultado é muito importante. É que não falta. Agora, você vai falar que a mulherada não tem força de vontade, você pega a massa, pega 10 mulheres que você conhece, você fala que uma não tem força de vontade, beleza. Agora, você fala que 9 não tem, é mentira. Na hora que chegam as alunas pra mim, eu falo, cara, eu nunca vi tanta mulher com força de vontade na minha vida. Que elas fazem cada absurdo pra tentar emagrecer, que eu já fiz lá no passado, e eu tenho consequências disso, e elas também têm consequências disso, né? E consequências negativas, nunca são positivas, são sempre negativas, infelizmente. E a grande questão é que, se eu não tenho resultado, eu não continuo. E aí olha que louco. Aí entra uma questão comportamental, né? Olha que legal. A gente tem uma mega força de vontade, faz umas coisas bizarras e não tem resultado. Sabe o que a gente acha? Que a gente é incapaz. Que o problema tá na gente. Que o problema sou eu não tenho força de vontade suficiente, eu sou incapaz, isso não é pra mim. Eu não sirvo pra fazer dieta, eu não sirvo pra ser fitness, deixa quieto. Não vou mais fazer nada. Só que você tá incomodada. Eu lembro, né, tinha momentos que na minha fase lá dos 16 quilos a mais, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu ficava triste de me olhar no espelho. Eu não conseguia ir numa loja comprar uma roupa.
Né? Ainda mais aquelas lojas que tem de departamento que tem um monte de espelho, assim, ó, que você se multiplica. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não conseguia sair com uma roupa da loja. Né? Eu falava, caramba, o problema não são as roupas, o problema sou eu, tô muito feia. E eu me achava mal. E isso vai transpondo para outras áreas da nossa vida, né? Se você não se sente capaz de cuidar do seu corpo, você fala assim, Então, uma das coisas importantes é que o resultado apareça num tempo relativamente curto, né? Sim. Para que isso você aplica lá daí no Mulher em Forma. Exatamente. E aí a ideia... Aí eu vou e volto lá. Eu falei pra eles, gente, eu esqueço. Por isso... Bora! Mas basicamente assim, ó. A gente precisa ter resultado rápido. Mas a gente precisa ter resultado consistente. A gente tem que... E como é que faz isso? É um milagre. Não é. A gente vai direto na raiz do problema. Se seu filho tá indo mal na prova de matemática, você vai trazer aula de reforço de inglês pra ele? Não. É matemática, certo? Então, a gente precisa acelerar o metabolismo, modular os hormônios. Ao invés disso, o que eu faço? Eu fico tirando caloria, eu fico tirando o açúcar, o glúten, a lactose, que eu nem tenho problema com isso, e fico pensando em fazer exercício pra gastar caloria. Eu tô indo na ponta do iceberg, eu tenho que ir lá embaixo. Né? Qual que é o lá embaixo? Então tá, se o meu metabolismo tá legal, com insulina alta, você emagrece? Emagrece. Insulina tá alta, você não emagrece. Então o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Baixa essa insulina, minha filha. Qual é o jeito mais fácil de baixar a insulina? Entende? Diminuindo a ingestão? Você consegue diminuir a ingestão por vários dias? Qual que é a segunda? Olha lá, ele já não consegue, não é? Eu não consigo também. Exercício. Quando você fala exercício, você tem milhão. Exatamente, uma caixa de então, ferramentas gigantesca. Qual deles pra dar esse choque? Boa, legal. Então, eu tava falando, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, exercício resistido. Prioriza exercício resistido. Musculação. Musculação é um tipo de exercício resistido. Calistenia. Crossfit, pilates, localizada. Tudo que eu tenho que resistir a um esforço que eu tenho que resistir do ponto de vista muscular. Aí você dá esse choque em 7 dias. Calma, tem mais detalhe. Ansioso. Vamos dar. Extraído, tô puxando. Quer extrair as informações. Não, vamos te lá. trazer de volta. Vamos, isso aí, vamos lá. Então vamos lá. Então a gente precisa fazer o exercício resistido. Eu preciso ter intensidade nesse exercício. Porque senão eu não aciono o botãozinho ali de liberação hormonal no meu corpo. Quando você fala de intensidade para uma pessoa que nunca fez exercício, vai ser fácil. Entre aspas. Não, sempre é fácil. Porque onde eu quero chegar com o meu raciocínio? Se você pegar uma pessoa que já faz um treino resistido há 5 anos... Sim. Pra você fazer aumentar a intensidade dela, em comparação... Eu não preciso aumentar, não falei aumentar? Quando você fala Você entendeu em aumentar, olha que legal. Eu também você entendeu entendi aumentar, eu falei que eu preciso ajustar. Ajustar a intensidade não é aumentar, porque a gente tem na nossa cabeça que pra dar resultado eu tenho que dar 100%. Perfeito, é isso daí que eu quero chegar. Então, quando a pessoa é sedentária, quando você quer aumentar, ajustar a intensidade, como é que você faz? Então, peraí, eu vou... Primeiro, vamos bater todos os tópicos, porque daí eu dou exemplo, Bora. porque senão eu acho que a pessoa de casa não vai entender. Bora. Então, intensidade, porque nem todo mundo acha que sabe o que é intensidade no treino, né? Quem é sedentário principalmente não sabe. E a intensidade eu ajusto como num treino resistido? Duração, do tempo que eu fico naquela postura ou fazendo aquele exercício que me tira da zona de conforto, né? Eu posso aumentar colocando carga, né? Eu posso aumentar dificultando o exercício. Tem exercícios para o mesmo grupo muscular, com a mesma carga, só que são mais difíceis, outros são mais fáceis. Então, eu tenho várias formas de ajustar a intensidade. Uma das formas mais simples de eu ajustar, que eu ainda não falei, é tempo de descanso. Tempo de descanso eu ajusto a intensidade. Diminuir? Eu aumento. Se eu diminuo o tempo de descanso, eu aumento a intensidade. Se eu aumento o tempo de descanso, eu diminuo a intensidade, né? Deixo mais fácil. Vamos falar se eu estou descansando mais. Só que não é só isso. Eu preciso ter intensidade, eu preciso ter volume. Aí, quando eu tô falando de uma pessoa treinada, o mais importante nesse aspecto é volume. É volume do treino. Porque ajustar a intensidade, eu consigo ajustar fácil ali. Né? E quando você fala em volume, traduza o volume. Isso, o volume é a quantidade de exercício que a gente faz. Quantidade total. Isso, é a quantidade total de exercícios. O nosso protocolo, por exemplo, o protocolo Mulher em Forma, ele trabalha com 20 a 30 minutos de exercícios por dia. Alunas muito bem treinadas, tipo, tô mega atleta, vai treinar 40 no máximo. Entendeu? E aí no final de semana ou só dia de semana?
de segunda, vamos falar sábado, são 6 vezes por semana. E a gente vai falar disso aí, que é frequência, né? Então, a gente pensa o seguinte. Então, vamos lá, volta onde eu tava? Aqui. Na intensidade. Volume, eu tava no volume, né? Volume, então, pronto, volume. E aí, o volume, eu tenho que pensar no volume na semana, certo? E eu tenho que pensar no volume na sessão de treino. Só que eu tenho que pensar no volume pro grupo muscular que eu quero trabalhar. Por quê? Eu preciso, vamos falar assim, estimular o meu músculo a ponto dele produzir hormônio, certo? Se eu produzir pequenos grupos musculares, tipo bíceps, tríceps, ombro, você concorda que a produção hormonal é baixa? Sim, na perna vai estar maior concentração. Sim, perna, tronco, abdômen, glúteo, né? Eu tenho mais volume peitoral, ou volume, né? Do peitoral para um braço, para um ombro, certo? Então, pronto. Só que eu preciso gerar fadiga muscular nessa musculatura do peito, das costas, da perna, né? No volume e intensidade para aquela pessoa. Com frequência, eu tenho que ter frequência. E daí, quando eu falo frequência, eu tô falando todos os dias um pouquinho. Por quê? Porque eu estimulo a produção de hormônio, depois ela cai. Eu estimulo de novo, depois ela cai. Eu estimulo de novo. Eu faço uma analogia com as alunas que é assim. Quantas vezes você fala pro... Vocês dois têm filhos? Sim. É. Quantas vezes você fala pro filho escovar dente quando é criança? Milhares. Várias vezes ao dia, todos os dias. Mais a mãe, no caso, né? Não cheguei nessa porque fase ela é que ela tá falando, aí você não fala, não precisa falar, né? Se eu falar que eu falo, ela assiste aqui, depois ela fica... eu falo bem menos, né? Quem fala geralmente é mais a mãe. Mas, exato. Quem manda é a mãe, né? Olha lá, ele ganhou hoje, hein? Ganhou um prêmio lá. É que eu já tenho muitos anos de casado. Mas basicamente a gente vai pensar o seguinte, que eu preciso fazer isso com frequência. O seu corpo tá a vida inteira pensando que tem hora que... Eu brinco, ele pensa assim, ó. O seu metabolismo pensa assim, pô, essa pessoa aqui é maluca. Tem hora que ela come igual uma louca e fica sentada no sofá o dia inteiro. Tem hora que ela para de comer e quer fazer um monte de exercício. Vou reservar energia. Como que reserva energia? Mais fácil na barriga aqui, que eu tenho, né? Em forma de gordura. É o mais fácil de reservar energia. Então eu tô ensinando isso pro meu corpo. Eu tô doutrinando ele a isso, a vida inteira. Do nada eu faço... agora eu faço exercício 2 vezes na semana, mas eu tô fazendo volume e intensidade certa, mas eu faço 2 vezes na semana. Cara, vai demorar um século pra você ter resultado. E a pessoa fala, eu vou à academia. Eu falo, quantas vezes na semana? Se não for pelo menos 4, o esforço pensando em emagrecer não vai ser ideal. Percebe? Pelo menos metade da sua semana. Metade pra mais, né? O número, digamos, da OMS atualmente são 150 minutos na semana. Se você for menos, você é considerado um sedentário. Isso. Essa é a realidade. Então, se você falar 2 vezes de 30 minutos, de 40 minutos dá muito pouco. Né? Então, exato. Mas eu acho que a gente pensar o seguinte... A gente aqui não tá falando de saúde, basicamente. Sim, tá falando de emagrecimento, claro. Porque pra saúde, qualquer coisa serve, gente. Já ajuda. 10 minutos, sobe a escada. Desce no elevador, 2 andares antes e sobe o resto da escada. Somando. Qualquer coisa é boa. A gente tá falando de saúde com resultado estético. Quando você aumenta o metabolismo, vai aumentar a necessidade de ingestão calórica? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Você tá falando de fome? Exato. Então, olha que legal. Quando Essa eu faço... pergunta é fundamental. Porque a pessoa... é o grande ponto. Se você aumentar o metabolismo e aumentar a sua ingestão, aí pode ser com qualidade. Vai entrar um nutricionista da equipe de vocês. Sim, mas tem uma questão importante, tá? Quando você aumenta o gasto energético, sim, você tende a aumentar, principalmente quando você vai perdendo a gordura, né? Porque a nossa gordura, a gordura por si só, a célula de gordura, ela libera um hormônio que, vamos falar assim, que inibe a nossa fome. Quando a gente perde gordura, a gente começa a ter um pouco mais de apetite. E muitas pessoas começam a engordar por causa disso, elas não percebem essa diferença. Né? Ela, antes eu comia até mais ou menos esse nível aqui, só que o nível dela tá estragado. Não tá funcionando, a boinha lá parou de funcionar, porque ela perdeu gordura. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Será que o exercício, ele pode estimular ou minimizar minha fome? Ele pode. Então, o tipo de exercício que eu escolho, ele é estratégico para isso. Então, eu vou escolher um exercício para estimular a produção hormonal dentro da frequência na semana. Eu vou escolher um outro modelo de exercício de forma individual para diminuir a fome dessa pessoa, porque eu consigo, com alguns exercícios, liberar hormônios que a gente chama de anorexígeno, que reduz a fome.
Então, ao invés de você... Qual que é esse exercício, por exemplo? Agora, eu acho que a gente pode falar, mas o exercício resistido, feito da forma como a gente tá falando aqui, ele diminui a sua fome. Agora, o exercício cardiovascular, seja de alta intensidade ou intensidade moderada, de prolongado, ele aumenta a fome. Por isso que a pessoa corre, e depois come. Porque dá fome, entendeu? E aí a conta não fecha, gastou 1.000 calorias. Eu fiz 3 horas de corrida, gastei 1.000 calorias, legal, você sentou aqui... Só esse ajuste, pelo que eu tô entendendo, você vai aumentar a taxa basal da pessoa, que é a quantidade que ela gasta de energia, caloria, só para ficar sentada respirando, aumentou. Tá, a gente não vai aumentar a basal, a gente vai aumentar o gasto de repouso dela, que, né? Que é um pouco diferente, mas sim, a gente Fala aumenta... pra gente qual a diferença. Tá, o basal, você vai pensar o seguinte, o basal é pro meu corpo sobreviver sozinho. Agora, o de repouso é tipo, eu tô fazendo minhas atividades, eu tô aqui conversando com vocês, meu cérebro tá funcionando, tipo, né? A mãe tá pensando na escola da criança, tá pensando no que vai fazer quando chegar em casa, que vai ser o jantar, com você, com o relatório do trabalho, tá pensando em tudo. Então, eu tô funcionante, eu tô funcional. Né? Então, eu tenho um gasto maior. Quando eu faço um protocolo de exercício desse, eu quero 2 objetivos. Eu quero, na verdade, vamos pensar 3 aqui básicos, né? Que a gente acabou de falar, 2 deles. Então, primeiro é estimular a produção hormonal, e aí eu consigo estimular principalmente testosterona, GH, consigo modular cortisol, né? Consigo ajustar a insulina, certo? Baixar os níveis. Consigo fazer essa modulação hormonal com exercício, tá legal. Consigo diminuir o estímulo de fome, né? Dependendo do tipo de exercício que eu faço. Se a gente seguir esse... Pode dar um exemplo? Sim, eu já dou um exemplo. Terceiro ponto de importância, que eu já até esqueci o que eu ia falar. Vamos nos exemplos, daqui a pouco a gente volta. Tá. Para aumentar a taxa, para acelerar o metabolismo. Agora eu lembrei. Você comentou de pé... Peraí, terceiro ponto importante é aumentar o meu gasto energético pós-exercício, que é o EPOC. Eu preciso aumentar meu gasto de energia pós-treino, né? Só que o mesmo modelo de exercício, a gente consegue fazer as 3 coisas. Percebe? Então, eu não preciso ficar correndo e fazendo leg press. Correndo e fazendo leg press. Faz um bem feito, depois faz outro bem feito, se você quer fazer os 2, sabe? No mesmo tempo, você tá falando, no mesmo dia, no mesmo tipo treino. de ficar intercalando, porque isso daí você tem estudos científicos vários mostrando que se você tem frequência na semana, né? Então, vamos lá. Se eu treino 3 horas na semana, 3 vezes por semana, 1 hora, certo? Treino 3 horas por semana. Ou eu treino 30 minutos, 6 vezes por semana, tá? O mesmo volume, intensidade de exercício, quando a gente soma a semana, dá a mesma coisa. Quando você acompanha os grupos, quem treinou 30 minutos, 6 vezes na semana, tem mais resultado de perda de gordura, ganho de massa muscular. Isso é interessantíssimo. Do que uma pessoa que treinou... do que o grupo que treinou 3 vezes na semana, a mesma coisa. Aí eu falo, cara, a frequência não é importante? Claro que é. Agora, é meia hora. E aí eu acho que tem que bater nessa tecla, porque pra vocês é fácil. Mas pra galera que tá em casa, não é fácil. As pessoas têm uma mega dificuldade de ter consistência no treino. Só que, cara, é meia hora. Né? Mulherada tem em casa, é meia hora. Você não tem meia hora pra 6 você. 6 na semana ou 7? Você deixa um descanso? Eu deixo, mas se quiser treinar, tem treino. Né? Tem treino lá, mas a gente deixa. Eu deixo porque a pessoa tá criando aquele hábito, né? E no caso, quando faz 7 vezes na semana, a questão do descanso não facilitaria para regular tanto o hormônio, o metabolismo, a reposição e a construção muscular? Legal. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala nisso, a gente tá falando em um treino extenuante, 100%. Ok. O que você tá pensando? Tô pensando num atleta fazendo treino, certo? Perfeito, ótimo. Hora nenhuma a gente tá falando disso. A gente falou em ajustar a intensidade, não falou em aumentar a intensidade, necessariamente. Talvez o ajuste precise aumentar ou diminuir. Em geral, eu diminuo, tá? Mulherada chega lá que faz crossfit, corre maratona, tudo acima do peso e sem conseguir emagrecer na menopausa. Eu diminuo tudo. Isso deve dar um incentivo para a pessoa que está ouvindo isso aqui agora. Em vez de ela treinar 3 dias na semana, se exaurir no treino 1 hora e pouco, se ela fizer 6 dias na semana, 30 minutos... 30 minutos de quê, por exemplo? Então, aí vamos focar. Exercício resistido, então, por exemplo, vou fazer treinos de perna hoje. Então, eu vou sequenciar exercícios com agachamento, elevação, né? Vou fazer peso do meu corpo. E tudo em casa. A gente faz tudo em casa, mas a pessoa pode fazer na academia, onde ela quiser. Fala com o professor dela, ela pode fazer onde ela quiser. Mas é possível fazer em casa? Sim, sim, é possível fazer em casa. Eu mesmo faço em casa o meu protocolo, e aí, às vezes, eu vou na musculação, eu tenho uma lesão no ombro, dessas brincadeiras minhas de tentar emagrecer, no quadril, então eu tenho que fazer uma fisioterapia ali também, né? Mas
Eu faço meu protocolo em casa e as nossas alunas também. Né? Quem quiser faz um reforço na musculação, alguma coisa, um complemento. Mas, basicamente, então eu vou pensar, fiz agachamento, posso fazer elevação pélvica, fundo, né? Tô pensando algumas outras variações de exercícios, pensando em grandes volumes musculares. Perfeito. Onde que você fala inicial, você vai atingir direto a raiz. Só que, pensa comigo, eu não posso fazer exercícios, igual você falou, pro mesmo grupo muscular todo dia com volume e intensidade, vai machucar, não é? Então eu preciso ter uma sequência. Aí você vai abordar nesses dias, sei lá, perna em um, costas em outro, peito... Isso, aí a gente vai ajustando. Certo. Isso. E aí a gente trabalha grupos musculares pequenos, mas eu, como regra geral, quem o pessoal gosta de regra, né? Regra geral, trabalhe de 7 a 8 grupos musculares por sessão de treino, com intensidade. O que é uma intensidade? Tem que dar aquela queimada, sabe? Você tem que sair de lá e falar, puta, eu treinei. Só que você não precisa ficar acabada no dia seguinte. Você só precisa, dali uma hora, falar, olha... Sentiu o músculo arder. Eu senti arder, mas ardeu com intensidade e volume. Não adianta na hora que... Aí vem o treino funcional que eu quero... Eu falo assim que eu quero fazer. Na hora que a pessoa está, vamos falar assim, quase atingindo o ponto ideal de estimulação, vamos falar de liberação hormonal... Aí, o que a pessoa faz? Para o exercício e vai, sei lá, pular corda. Entendeu? Vai, falar, correr na esteira. Ela tava quase conseguindo. Aí ela para. Aí fica no quase, para, quase. E aí, um treino que tinha tudo pra ser ótimo, porque ela ficou intercalando cardio com exercício resistido, ficou um treino ok. Treino fofo, igual falam atualmente. Exato. Quando você falou de resultado, que disciplina... fala tua, né? Que a disciplina, você precisa ver resultado. Quanto tempo a pessoa consegue ver algum resultado? Nesses 7 dias inicial? Sim. Porque você vai fazer treino resistido na perna, no peito, nas costas, onde vai ter um impacto maior e ela já vai ver resultado. Sim. Às vezes por muito menos do que ela fazia antes. Porque você falou que tinha crossfiteira, pessoas... Sim. Você direciona ela. A gente direciona. Por exemplo, dentro do desafio, as alunas relatam assim, começam a ver resultado a partir do 3º dia, né? Agora, quando a gente tá pensando em resultado rápido e imediato, né? Então, em 7 dias, perdem de 2 a 5 quilos, né? Na balança. Mas eu falo pra elas que, apesar de elas estarem focadas na balança, eu não tô focada na balança, eu tô pensando na barriga dela. Eu quero reduzir aquela barriga. Então, mulherada que tá com circunferência abdominal maior mulherada que tá com circunferência abdominal maior que 80 centímetros, eu falo que é alerta vermelho, entendeu? Aumento de chance de doença cardiovascular. Então, assim, tem que diminuir essa barriga. Mas tudo bem, eu não ligo tanto, porque não tá tão desproporcional. Não tô falando de desproporção, eu tô falando de saúde. E se você tá preocupado em não comer glúten porque tá inflamado, a sua gordura visceral, essa gordura que tá na sua barriga, ela é muito mais inflamatória que o glúten que você consome. Então, é o 80-20 de novo. Né? O que eu tenho que prestar atenção pra mim? Será que é o glúten? Eu nem sou celíaca? Ou é essa barriga gigante que eu tô aqui? Né? Mas o glúten vai fazer eu perder a barriga. Cara, será que ele é 80-20 pra você? Depende das pessoas também, se ela tiver tolerância a glúten ou não, ou outros tipos de alimentos. Sim, né? se ela tiver, sim. Mas... É que eu entendi o que você quis falar. Às vezes até que tem uma confusão de fit, zero, glúten, sem glúten e tal. Então, até mesmo com a sua equipe, o nutricionista vai adequar isso e ensinar as pessoas. Isso. A maioria das pessoas que não consegue emagrecer lá no projeto de vocês, é por desinformação no que comer? Ou outro motivo? Não. Se ela te procurou, ela já tem uma base. É às vezes o método? O que não, te faz... A base que a gente tem é de botequim, né? A base que a gente tem é essa que a gente acabou de falar no começo do podcast. Come, fecha a boca e faz exercício. Essa é a base que todo mundo tem. Todo mundo chega assim, fecha a boca. A maioria faz assim contigo. Todo mundo. E as idades, assim, no seu público lá da plataforma Mulher em Forma? Mais jovens, mais a gente atinge mais as mulheres 40 a mais. Porque essas estão sentindo na pele o que eu tô falando aqui agora. Sim, que é o que você falou aquela hora, né? Que você até os 40, e mesma coisa vale pro homem também, Sim. Talvez um pouco depois. Sim. Que você, tem uma festa no final, daqui 3 meses você consegue... Você consegue ter resultado, né? E a mulher, a partir dos 40, ela tem eu falo assim, a gente sente o seguinte, que parece que você não é mais você. Você fica irritada com coisa que você não ficava. As minhas amigas, né, a gente brinca. Fala, eu tô mudando de personalidade, parece.
né? Eu fico irritada com uma coisa que antes eu não ficava, eu fico triste com antes uma coisa que eu não ligava. Então a gente vai mudando assim do ponto de vista de humor mesmo, né? E quando você consegue resgatar esse metabolismo, essa carga hormonal adequada, até o humor vai melhorar muito também, né? Sim, melhora muito. Melhora muito. Exercício de forma geral melhora, né? Sim, Se a gente total. for pensar. Mas aí eu acho que a gente tem que frisar uma coisa que é importante que isso não... Fazer exercício, fazer um protocolo de estimulação metabólica, hormonal, né? Fazer uma alimentação também que vai ajudar nesse processo, não substitui uma reposição hormonal para uma pessoa que precisa de reposição hormonal. Claro, isso é Tá? importante. Isso é Tudo que importante nós a gente estamos falando é complementar e muito importante. É protagonista muitas vezes também, mas não significa que você não precise ir lá procurar o endócrino, o ginecologista, ou sei lá, qual outro colega da especialidade, mas isso que nós estamos falando é pilar sem dúvida. Exatamente. E muito mais gostoso do que tomar o remedinho lá todo dia, né? Muito, em geral, a gente tem que tomar menos remédio se for possível, né? Então são pilares que estão tá na sua mão, né? Exato. Tá na sua Então, mão. tá nas nossas mãos, só que tem uma coisa importante, tá nas nossas mãos, só que muitas vezes a gente tá com... a gente sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Que é o que você tá tocando Sim. muito no assunto. Então, o que fazer? Alimentação, eu sei que tem que prestar atenção. E eu tenho que prestar atenção no exercício. Então, eu começo a fazer cardio, só que, putz, era resistido. Para de... Você tem pouco tempo, então para de focar na caminhada. E foca no treino resistido, ou na tua casa, ou na academia, onde você estiver, né? Eu tô focando em tirar o glúten e a lactose. Você tem intolerância a esses alimentos? Não, não tenho. Então, foca em distribuir melhor a refeição ao longo do dia, tem menos pico de cortisol ao longo do seu dia, distribui melhor as proteínas, sabe? São coisas simples, que você vai comer o que você já tá comendo, muitas vezes, só que você vai dar um outro estímulo hormonal pro teu corpo. Porque o nosso corpo, ele reage, do ponto de vista hormonal, ao jejum, né? À alimentação, a tudo que a gente faz. Então, a gente modula isso também comendo exatamente o que você come. Só que se eu mudo um pouquinho o horário, se eu aumento um alimento em detrimento do outro, do que você já come. E questão é uma de- mega diferença. E em questão de vitaminas, principalmente depois da menopausa, Legal. tem algumas vitaminas específicas que contribuem para atingir os resultados que a gente estamos tratando? Sim. Aí a gente, né, entra mais numa questão nutricional, mas vamos lá. Quando a gente pensa Lá na na mulher... sua plataforma tem a Isso. equipe de nutricionistas. Tem. Até você também, o seu marido é nutricionista, que você tinha falado pra nós. Sim. O meu marido é nutri, então a gente tem uma equipe lá dentro, né? Mas de conhecimento, o que a gente tem? Quando a mulherada entra na menopausa, a gente tem uma queda na produção de estrogênio, progesterona, né? E com isso, a gente tem uma diminuição da absorção de cálcio, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, essa mulher, é que ela pode criar uma porosidade óssea. Então, ela vai ter uma osteopenia, uma osteoporose, né? Então, a gente vai pensar em vitaminas e minerais que vão ajudar nisso, né? Então, aí vamos pensar em cálcio, isso daí vai ser individual, né? Mas vai pensar em cálcio, vitamina D, né? E vitamina K e assim por diante. A gente também pode pensar, de forma geral, para todas as mulheres, né? Em alimentos e vitaminas antioxidantes, né? Porque a gente está trabalhando com o quê? Com o envelhecimento das células, com o nosso envelhecimento de forma geral. Então, isso é uma coisa positiva. Pode falar. Isso, e além do exercício resistido também, que vai fazer sua matriz óssea ficar mais produtiva e evitar também osteopenia, osteoporose, né? Sim, total. Resistido. E aí eu acho que só pensando em um dos sintomas que as mulheres reclamam muito, que é de esquecer, né? Fica Memória fica ruim. a memória fica ruim, né? E fica aquela nuvem, né? Você tá falando um negócio, ficou a nuvem, putz, sumiu, né? E aí a gente também tem vitaminas que podem ajudar nisso, né? Que trabalham ali no sistema neural. Então, tipo, complexo B, B12, B6. Então, assim, aí é legal isso. Passar com o Nutri, passar com o seu médico, fazer essa avaliação. Mas o que eu acho que é muito legal a gente falar é que a clínica é soberana. Porque a gente vê as pessoas muito... mas o meu exame de sangue... Cara, qual é o sintoma que você tem? Porque o seu exame de sangue é uma foto. Uma vez, né, uma amiga minha falou... Cara, o exame é uma foto. O seu sintoma é o vídeo.
né? Tem hora que você sai bem na foto, tem hora que você não sai, né? É no mesmo dia, o mesmo fotógrafo, não é? Então como que eu vou basear toda a minha história numa foto? Eu vou basear mais no sintoma. Se eu tiver que escolher um, é o sintoma. E é através do sintoma que eu identifico. Pô, será que ela precisa disso aqui ou não? Será que ela precisa daquilo ali ou não? Né? Então a gente consegue fazer uma boa avaliação e resolver 90% dos problemas com sintomas. Pode te fazer uma pergunta. Tem 3 exercícios que mais aceleram o metabolismo? Vou te fazendo essa pergunta por quê? Não sei se alguém já fez agachamento. Para mim, um dos exercícios que mais atua, eu sinto no corpo inteiro. Ele seria um dos exercícios com alto potencial para acelerar o metabolismo? Sim, porque tem um grande volume muscular envolvido. Então, você pensa em qualquer exercício que tem um grande volume muscular envolvido. Só que ele não vai fazer isso se você não atingir volume, intensidade, frequência e sequência. Isso tem que lembrar. Porque senão as pessoas em casa acham que é só fazer 6 agachamentos e pronto. Aí depois eu passei ali, 6 agachamentos. Não, eu preciso ter volume, frequência, sequência na sessão de treino e dentro do seu cronograma semanal de exercícios. A pessoa precisa sair cansada do exercício, nem que seja os 30 minutos. Ela precisa sair... não necessariamente cansada, só que fadigada do ponto de vista muscular. Perdão, a palavra exatamente, certeira, fadiga. E é o que você Fadiga falou agora, muscular. sentiu que treinou, né? Sentiu que treinou, entendeu? Mas ela não tem que sair acabada do treino. Tipo, não aguento fazer mais nada. Aí errou a mão, entende? Porque se ela saiu assim, ela vai compensar depois no dia, porque ela E não precisa vai de conseguir energia. fazer no outro dia também. Não, porque pensa o seguinte, se você... Exato, tem isso, não vai conseguir fazer no outro dia, mas naquele dia ela já vai compensar, do ponto de vista calórico, porque... ela vai ficar sem energia, a pessoa vai ficar sem energia. Quando você pensa assim, como que eu consigo ter energia rápido? Comer chocolate, tomar um café. E o corpo pede isso. Pede. Ele vai pedir isso aí. Então, por isso que não pode cutucar com a vara curta, né? Então, assim, você não quer emagrecer? Então tá, então vamos estimular seu metabolismo até aqui, ó. Não precisa ir mais do que isso, porque isso aqui vai aumentar a sua fome. Você vai dar um tiro no pé. Aí a pessoa fala, eu faço exercício, não consigo fazer dieta. Não consegue mesmo, porque você faz exercício que aumenta a tua fome. Se naturalmente você não consegue fazer, se a pessoa como eu, naturalmente ela não consegue fazer dieta. E se ela ainda tá com mais fome, porque ela fez o exercício que aumenta o apetite, aí não vai conseguir mesmo, sabe? Quando a gente fala de músculos e músculos grandes, os 3 principais seriam perna, costas e peitoral? Que você mais a gente atua? vai pensar, a gente pode escolher exercícios, daí eu acho que é melhor a gente falar assim. A gente pode escolher exercícios que trabalham mais de um grupo muscular por gesto motor, por movimento, né? Então, se você pensa, por exemplo, a flexão de braço, se eu pensar, eu vou trabalhar peito, ombro, tríceps, core, né? Tem que estabilizar o tronco todo, né? Até quadríceps um pouco, né? Para manter a perna estendida ali, né? Se eu tô fazendo sem joelho apoiado. Então, se eu penso no agachamento, eu trabalhei perna, glúteos, né? Aí eu coloquei algum outro movimento associado, será com os braços, que eu tenho que fazer uma outra força, né? Se eu penso numa elevação pélvica, eu também trabalhei vários grupos ao mesmo tempo. Então, a gente pensar nisso, em otimizar aqueles 20 minutos. Então, ao invés de eu ficar fazendo exercício de elevação lateral, ou de rosca direta, será que eu não posso escolher um exercício melhor? Ah, mas e o meu bíceps? Cara, olha o tamanho da barriga, cara. Não é? E outra, se eu escolher uma remada, que eu trabalho bem, o bíceps também, eu trabalhei o bíceps. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Qual é o seu 80-20? Porque senão a gente fica gastando tempo, gastando energia com Sem coisas resultado. que não vai funcionar. Coisas que não vão funcionar de forma geral. Muito bom. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, obrigado, Aprendi Poli. muito, Poli. Você detona. Muito bom, gostei muito. Além de tudo que você já deixou de mensagem aqui, informação boa, ainda a gente pede para você uma mensagem final para nossa audiência. O que você falaria para esse pessoal todo aí que quer entrar em forma, emagrecer, essas mulheres, então, para elas ficarem em forma? Boa. Acho que a primeira coisa é comece. Porque não tem como a gente querer coisas diferentes se a gente está fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então começa. E só precisa de 30 minutos. E não precisa de mais nada. Pode ser na tua casa, né? Nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais. Tem treino gratuito lá para elas todos os dias. No Insta, no YouTube, em todas as redes sociais tem treino gratuito lá. Então começa, faça, né? Eu acho que uma outra coisa importante é se observe melhor, né? Tente se perceber.
porque a gente vai no fluxo ali do todo, né? E daí é filho, é casa, é trabalho, é família, e a gente se deixa de lado. E a gente muitas vezes, se você pergunta para uma mulher, ela não sabe falar o que ela gosta de fazer. Ela não sabe mais o que ela gosta, ela só sabe o que ela faz, né? Então ela não se observa mais, ela não tem mais aqueles momentos para ela, né? Então eu acho que isso é até uma forma, esses 30 minutos que você vai tirar, é até uma forma de você começar a dedicar parte do tempo do seu dia para você, exclusivamente para você, e negociar com a sua família. Muito bem. Muito obrigado por ter criado, então, Mulher em Forma. Obrigado por dividir com a gente essa história incrível. Obrigado, então, Poli. Moisés, obrigado. Você que está aí, muito obrigado. Espalhe saúde, compartilhe, Pode Doutor. Pessoal do estúdio, valeu. Obrigado, fiquem bem, até a próxima.